Boa noite, irmãos. Se eu consigo melhorar aqui. Com muita alegria que mais uma vez Deus coloca em nossos corações a palavra dele. E nós vamos dar continuidade na reflexão de Daniel. Eu vou ler Daniel 6, 13 a 16. Daniel 6, 13 ao 16. Então respondeu ao rei, dizendo-lhe: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Nisso, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecer se pode mudar. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, este ou ele te livrará. Oremos. Deus, estamos mais uma vez aqui para te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito e te pedir que em nome de Jesus o Senhor possa mais uma vez usar-me apenas como um pequeno instrumento nas tuas mãos, para que a tua palavra, Senhor, seja falada, para que entendamos, ó Deus, o que o Senhor quer que pratiquemos através da tua voz. Fala conosco, Espírito Santo, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Razões por que Deus nos livra na cova e não da cova. Às vezes nós oramos e pedimos a Deus: Senhor, me livra de determinadas situações, ou quando estamos passando por algum problema, nós dizemos a Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Para que estou passando por isso? Qual é a razão? Eu te pedi tanto. E aqui nós vamos perceber que, através da palavra de Deus, na maioria das vezes, Deus não nos livra dos problemas, quando Ele não quer, quando não é a vontade dEle, mas Ele nos livra nos problemas. Quando Ele permite o problema, Ele também depois nos livra e nos ajuda no entendimento do porquê dos problemas e dos sofrimentos. Ele pode não deixar acontecer, mas se Ele quiser e tiver um propósito, Ele deixa acontecer e nos livra nos problemas. Então a primeira razão por que Deus nos livra na cova e não da cova é porque Ele almeja ver o nosso crescimento espiritual. Imaginem vocês, eu já fiquei imaginando lá enquanto refletia nessa passagem, se a nossa vida fosse um mar de rosas, né? As rosas têm espinhos. Mas fosse tudo tranquilo, tivéssemos uma casa linda, próxima ao mar, tivéssemos muito dinheiro, sem nenhum sacrifício, né? Uma família bonita e organizada sem problemas, porque isso é quase impossível, toda família tem problemas, né? E traz preocupações, isso é normal. Somos compostos de seres humanos e aí nós somos problemáticos automaticamente. Mas imaginemos essa situação. Será que cada um de nós, aqui nesta noite, tendo uma vida assim, harmoniosa, sairia de casa, viria buscar a Deus, ou estaria mesmo em sua casa adorando a Deus e agradecendo a Ele por tudo? A nossa tendência não é bem essa, né? A nossa tendência é arranjar problemas, mas mesmo que tudo esteja bem, nós acabamos por esquecer de quem é que nos dá tudo isso. Então, para o nosso crescimento espiritual, muitas das vezes a única maneira que Deus vê de enfrentarmos ou de fazer com que cresçamos espiritualmente é enfrentando as dificuldades. Daniel não era diferente, mas ele estava tudo bem com ele. A gente pode pensar, mas por que Daniel? Se estava tudo tão tranquilo, se ele fez a opção de permanecer firme, se ele não escolheu pecar diante de Deus. E aí nós vamos entender um pouquinho.
porque Daniel vivenciou esse tipo de problema que nós estamos falando. Daniel, ele confiava em Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele não teve medo de quando recebeu aquela ordem. E era uma ordem que provavelmente Daniel sabia que deveria ocorrer, porque era uma lei. Isso era algo que deveria acontecer. Entretanto, Deus tomou providência, salvou o seu servo, tornando-o mais maduro. Nós vamos ver nos próximos capítulos 7 a 12, os irmãos depois podem perceber que Daniel recebe, a partir daí, profundas revelações. Lídia, se eu não passar por alguma experiência, não tiver alguns problemas, algumas dificuldades, eu não serei abençoada, eu não serei bênção nas mãos de Deus? Eu não sei. Mas com Daniel, que andava ali com Deus, que estava certinho, buscando fazer a vontade de Deus, Deus ainda assim fez com que ele passasse, livrou-se, mas na cova e não da cova, para que ele depois tivesse maiores experiências com Deus. Eu não sei se comigo, com você, Deus vai fazer, ou Deus quer fazer assim, mas se Ele quiser, Ele é Deus e Ele pode fazer. A segunda razão que Deus nos livra na cova e não da cova é para destruir aquilo que quer nos derrotar. Deus pode nos livrar do problema, mas por algumas razões Ele nos livra no problema para destruir aquilo que quer nos derrotar. Observamos que muitas das vezes, quando Daniel deparou com aquela cova, aquele era o problema maior dele, ele precisava agora, aliás, ele menos ainda, porque ele já sabia, mas muitos ali precisavam ver o poder de Deus, precisavam, principalmente aquele rei que estava lá, todo triste, preocupado, precisava perceber na vida do servo de Deus o que Deus ia fazer. E eu fico pensando que muitas são as vezes em que nós, quando Deus prova a nossa fé, quando Deus permite alguma luta na nossa vida, o outro está nos vigiando. Os nossos amigos, vizinhos e até familiares estão olhando para nós para tentar entender qual será a nossa postura, o que nós vamos fazer, qual será a nossa reação diante do problema. Então Daniel estava ali, lançaram Daniel na cova, foi a mesma onde seus acusadores foram lançados depois, está lá em Daniel 6:24. E o Salmo 64:8 vai dizer, o salmista, que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. Também em Salmos 23:5 tem a referência de Deus fazendo isso com o seu povo. Eu sei que muitos de nós não gostamos ou de pensar, ou até de uma música que diz que os inimigos, aqueles que não ajudaram, vão nos ver, brilhando, vão nos ver vencedores e vão sofrer com essa situação. Às vezes a gente não encontra muito respaldo, mas aqui a palavra de Deus vai nos dizer que os inimigos, que a nossa mesa, que Deus está preparando, na presença dos inimigos. Ou seja, o inimigo, ele vai olhar e vai ver a nossa vitória assim, através da palavra de Deus. A terceira razão porque Deus nos livra não da cova, mas na cova, Deus nos livra porque Ele deseja que conquistemos as maiores vitórias, pois o Senhor é especialista em transformar adversidades em bênçãos. Deus quer transformar a sua preocupação, os seus problemas, as suas angústias em bênçãos. E como é que Ele faz isso? Muitas das vezes, Ele vai agir dessa forma quando você estiver dizendo a Ele: Senhor, eu não posso mais. Esse problema agora não é mais meu, eu não consigo dar conta. Eu preciso da sua ajuda. Daniel, na cova dos leões, ele não daria conta de fechar a boca dos leões, de lutar com os leões. Daniel se viu ali na dependência total de Deus. E às vezes nós caminhamos
carregando muitos fardos e em determinados momentos nós paramos e pensamos, por que estou carregando um fardo tão pesado quando eu poderia lançar sobre Deus esse fardo, pedir a ajuda dele e ele carregaria esse fardo comigo ou por mim. Daniel estava numa situação em que ele não poderia lutar. Ele antes estava numa situação onde ele poderia obedecer ou desobedecer. A mesma liberdade que temos hoje, Daniel tinha. O livre-arbítrio de fazer ou não a vontade de Deus. Daniel propôs no seu coração, Daniel pensou e chegou à conclusão, Deus é muito mais importante do que rei, do que lei, que qualquer coisa. Eu vou fazer a vontade de Deus. Daniel propôs no seu coração não se contaminar, não fazer aquilo que estava sendo publicado, que estava sendo exigido, que estava sendo cobrado, mesmo diante da fornalha. Mesmo diante da situação ou das situações em que ele teria que encarar. Todas as vezes que eu e você escolhemos servir a Deus, escolhemos fazer a vontade de Deus, independente dos problemas, independente das críticas, independente das zombarias, independente do que ocorrer conosco, independente da fornalha, independente da cova que estiver preparada para a gente, Deus vai nos livrar. É essa a certeza que precisamos ter, é essa certeza que precisamos ter e não temer aquilo que o homem diz ou pode fazer a nós. Daniel estava ali agora, sendo acusado, sendo lançado ali naquela cova, e ele sabia que Deus ia livrá-lo. Eu fico imaginando que quando, lá na palavra de Deus vai dizer, né, o rei deu ordem, trouxeram Daniel, lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele irá te livrar. E às vezes a gente lê e olha assim e fica pensando, será que aquele rei tinha tanta certeza assim de que Deus livraria Daniel? Daniel, a gente sabe que tinha a certeza de que Deus estaria ali com ele. Mas aquele rei precisava, e muitos ali precisavam também perceber essa experiência de Daniel. Como é que ia acontecer no desenrolar da história. Então Deus nos livra na cova e não da cova, porque deseja que conquistemos as maiores vitórias. Daniel foi muito mais vitorioso depois, ele teve muito mais experiências com Deus depois dessa experiência, né? Dessa tribulação, dessa luta, mas ele precisou perceber o livramento de Deus lá na cova dos leões. Aos olhos humanos, às vezes a coisa está muito difícil. Mas é aí que Deus entra. Quando foi impossível aos homens, é possível a Deus. Nada é impossível para Deus. Então, para qualquer pessoa ali, depois que lançaram Daniel na cova, não tinha mais jeito. Não daria para socorrer Daniel. Mas Deus, era impossível a qualquer pessoa ali, até aquele rei. Por mais que ele quisesse, ele não teria mais condições depois que lançaram. Mas Deus podia. E Deus faz também conosco. Deus transforma em bênçãos todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias. A partir do momento que nós entregamos ou entregarmos nas mãos dele aquilo que nos aflige, podemos contar, como Daniel, Deus vai agir em nosso favor. Quarta razão, porque Deus não nos livra da cova, mas na cova, é que para Deus opera milagres usando os seus anjos, e Ele não depende, Ele não precisa livrar antes pelas razões que nós precisamos, pelas razões de que nós precisamos crescer, e porque Deus, Ele quer fazer maravilhas não só nas nossas vidas, mas na vida daquelas pessoas que nos cercam. Se Deus me livrasse de todas as minhas dificuldades, de todos os meus problemas, como eu peço a Ele sempre, e não deixasse que eu passasse pela tribulação ou pelos problemas, quem sabe eu não contasse aos outros, ou quem sabe a minha vizinhança, quem sabe as pessoas à minha volta, no meu trabalho, não conseguissem enxergar Deus em mim, não conseguissem ver Jesus através da minha vida.
porque as coisas iam acontecer tão naturalmente na minha vida que eu, ia só agradecer, quem sabe, mas não ia, ninguém ia ver aquilo que eu passei ou que estivesse passando. Se Daniel fosse livrado ali antes de cair na cova, aquele rei e aquele povo nós hoje não teríamos tantas experiências, tantas coisas que foram feitas ali, que Deus fez usando seus anjos para... Eu fico imaginando aqueles leões, alguns comentaristas dizem que aqueles leões não estavam com fome. Não é verdade, né, gente? Porque se eles não estivessem com fome, depois quando os acusadores de Daniel foram lançados, teriam pelo menos chegado até ao chão. Eles não chegaram, a Bíblia diz que eles foram devorados antes mesmo de caírem. Então, nós entendemos que o que a palavra de Deus está querendo nos dizer é que Deus enviou anjos a fechar a boca dos leões para que nada ocorresse a Daniel, para que nenhum dano ocorresse a Daniel. Daniel 6:22, assim como Deus enviou seus anjos para livrar a Daniel dos leões, Ele ordena os seus anjos também para transformar as nossas adversidades, os nossos problemas em grandes bênçãos. Mas por que às vezes não acontece assim? Porque nós precisamos ter a fé que Daniel tinha. Nós precisamos acreditar, quando pedirmos a Deus, que Ele pode. Senhor, eu não posso, mas eu sei que Tu podes. E é a Sua vontade que é a melhor. Então abra os meus olhos para que eu possa entender tudo aquilo que ocorrer na minha vida, porque eu tenho certeza que se o Senhor não me livrar do problema, da dificuldade, da adversidade, o Senhor vai me livrar nas adversidades, nos problemas e nas adversidades. Não há por que temer, porque a palavra de Deus é clara. Deus não nos criou e nos abandonou. Deus continua regendo a história. Deus continua cuidando de cada um de nós. Deus continua administrando todas as coisas. Hoje eu recebi um vídeo que a irmã Brasília postou e eu fiquei pensando nesse grupo, nessa organização aí, querendo destruir as famílias, o inimigo trabalhando para a destruição das famílias. E eu orei e eu falei, Senhor, família é um projeto do Senhor. E eu sei que todos nós sabemos e cremos assim. A família é um projeto de Deus. E ninguém pode destruir a família que Deus criou. Ninguém pode destruir aquilo que Deus projetou e fez. Ele fez, Ele nos criou e Ele continua controlando. E Ele continua administrando. E Ele continua nos ajudando e guiando. Então, criar grupos, outros grupos, é tudo muito fácil e permissão de Deus. Agora, criar alguma coisa que venha de encontro ao que Deus criou, essas pessoas vão pagar muito caro. Porque não fomos nós. O projeto não foi nosso. O projeto é de Deus. E a palavra de Deus nos diz isso. Ai daquele que tentar destruir, que tentar acrescentar ou retirar alguma coisa da palavra de Deus. E foi Deus quem criou Daniel. Daniel estava ali certo de que a experiência que ele tinha com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus, e quem era esse Deus na vida dele, não ia deixá-lo sozinho. Quando nós nos predispusermos a parar todos os dias, a pegar a palavra de Deus, lê-la, falar com Ele, estreitar o relacionamento com Deus, nós vamos também ter essa mesma certeza de que Deus pode nos livrar dos problemas ou nos problemas, mas Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele vai nos ajudar, seja lá qual for o problema, seja lá qual for a dificuldade, seja lá aquele problema impossível ao ser humano, impossível à medicina, mas para Deus não será impossível. Ele continua sendo Deus. O mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus hoje. É aquele que vai à frente, é aquele que envia anjos, é aquele que faz qualquer coisa
para proteger-nos e para nos ajudar. Em quinto lugar, e já chegando para o final, prometo aos irmãos, Deus nos livra da cova, ou na cova, ou porque Ele nos livra na cova, para o seu nome ser glorificado através das nossas vitórias. Que coisa linda! O nome do Senhor, Ele precisa, Ele deve ser glorificado através daquilo que Ele faz por você e que Ele faz por mim. Depois de Daniel ser retirado da cova sem nenhum dano ou arranhão, e os leões estraçalharam seus inimigos, os que antes, fizeram toda aquela lei, aquela mudança para pegar Daniel. Antes de chegarem ao chão, os leões devoraram, e o rei Dario, impressionado com o milagre, mandou escrever a todos os povos de toda a terra o seguinte, que está lá em Daniel 6, 25 a 27. Ele mandou escrever isso, irmãos. Então, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Com isto faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído. O seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Este Deus, este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Porque este Deus que Daniel servia, e é o mesmo Deus que servimos hoje, tem coisas especiais para nós. E nós só não recebemos, porque nós ficamos com medo. Nós queremos ficar livre do problema, custe o que custar. Não queremos passar pelo problema. E muitas das vezes nós imploramos e dizemos a Deus: Deus, eu não quero. Eu quero que o Senhor faça a minha vontade e não a do Senhor. E aí a gente acaba, muitas das vezes, atropelando a vontade de Deus. Precisamos aprender com a palavra de Deus. Deus será glorificado na nossa vida. O nosso Deus é grande, verdadeiro. O mesmo Deus que pode e quer fazer milagres no nosso meio. O mesmo Deus que quer curar. O mesmo Deus que quer salvar. O mesmo Deus que quer ajudar a vencermos os nossos problemas. Está vendo? Está sendo perseguido? Está acontecendo alguma coisa? Está vendo alguma coisa difícil de você lidar? Creia. Tem gente na família sobrando ou zombando da sua fé, sobrando, fora do contexto ali, que não quer nem falar com você por causa da sua fé. Tem gente assim? Adore a Deus. Não deixe de adorar a Deus por isso. Busque a Deus, porque Deus pode transformar essas pessoas, e Deus pode, se eles não quiserem a transformação, transformar tudo aquilo, todas as suas lutas, todo o seu choro, toda a sua angústia em bênçãos na sua vida e na sua família, porque você creu e crê como Daniel. Só Ele é digno de louvor e adoração. Mantenha-se obediente. Nós devemos manter obediente e firmes na palavra dEle, firme no caminho da salvação. O mesmo Deus que livrou Daniel vai livrar você, vai livrar a mim. O salmista, lá no Salmo 40, verso 1, vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A resposta ou as respostas que Deus tem para você pode não ser no seu tempo, mas Deus não esquece. Aquilo que pedimos a Ele, aquilo que entregarmos a Ele e deixarmos Ele conduzir, Ele não esquece. Ele não te deixa. Ele não vai te deixar, não vai me deixar. O que Ele requer de nós é que tenhamos paciência. É que esperemos por Ele aconteça o que acontecer. Foi isso que Daniel fez. Mesmo sendo jogado, ele fez o propósito lá no coração de não pecar.
e recebeu de Deus tudo aquilo que nós já sabemos. E fez o nome de Deus ser glorificado através da vida dele. Muitas pessoas creram no Deus de Daniel. Foi feita uma nova lei através daquele rei, dizendo que todos deveriam agora, por lei, tremer e temer o Deus de Daniel. Como está sendo a nossa vida aí fora? Será que as pessoas estão olhando para a gente e dizendo assim, aconteceu com você e Deus te livrou, então agora eu vou temer a esse seu Deus, eu vou tremer diante dele, eu vou acreditar mais nele, eu vou ter experiências com ele, porque eu quero isso para mim também? Será que é dessa forma que nós estamos vivendo? De forma que o outro consiga ver Jesus